para você que acompanha a programação da Teleli e da Foco On TV. Seja muito bem-vindo, o nosso dia está no ar. E olha só, se eu fosse você, eu me ajeitava aí no sofá e não perdia esse programa que tá muito especial. A gente vai ter música boa, história inspiradora e prêmios. E por falar em prêmios, já quero contar para você do nosso prêmio da semana, aquele presente que a gente prepara com muito carinho para você que está aí do outro lado. Hoje, a nossa parceira da semana é a Clínica Ximenes, que fica localizada na Avenida Visconde de Utinga, número 36, Parque das Laranjeiras. Lá você encontra protocolos faciais, corporais e o nosso presente da semana vem de lá. E olha só, é um momento de relaxamento, um momento para você que precisa desacelerar. Nós preparamos um escalda-pés e também uma revitalização facial para você dar um up aí na sua autoestima, revigorar as energias para começar uma nova semana com tudo. E olha só, para ganhar esse prêmio é muito fácil. Presta atenção. Você vai seguir os arrobas, né, da Teleli, da Foco On TV, o meu arroba e o arroba da Clínica Ximenes. Todos eles já estão aparecendo aqui para você. Depois, você vai fazer um comentário aqui na nossa transmissão e aí você vai chamar todos os seus amigos para curtir o seu comentário. O comentário mais curtido leva o nosso presente da semana. Viu como é fácil? Então já começa a compartilhar aqui a nossa transmissão, deixar o seu comentário e boa sorte. Estou torcendo por você, viu? Agora, deixa eu falar para você da nossa convidada mais que especial. Hoje nós vamos conhecer a história da Jéssica, que é uma cantora gospel, compositora, vai contar um pouquinho da trajetória de vida dela pra gente e também compartilhar as suas canções que são autorais. Ela escreve desde os 12 anos e essas músicas estavam guardadinhas ali como um tesouro que agora ela começou a compartilhar e eu tô muito feliz de recebê-la aqui hoje. Vem pra cá, Jéssica, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer. E bora conversar. Ela é cantora, compositora, cristã desde os 6 anos de idade, começou a compor aos 12 anos de idade. Quando ganhou um violão, essa chama de cantar que já existia ali no coração se aflorou mais ainda. Vem de um lar cercado de música e tem uma trajetória linda que hoje ela vai compartilhar com a gente. Jéssica, muito obrigada por estar aqui, por aceitar o nosso convite, compartilhar um pouquinho da sua história conosco. É um verdadeiro tesouro, né? Essas músicas aí que começaram a acontecer aos 12 anos e ficaram guardadinhas como um tesouro mesmo e agora estão sendo descobertas, compartilhadas. E eu estou muito feliz de ela trazer isso aqui para a gente, compartilhar um pouquinho desse tesouro com a gente. Seja bem-vinda e eu já quero começar te perguntando. Fora dos palcos, sem plateia, sem um violão na mão, quem é a Jéssica? Olá, é um prazer estar aqui, Pauline, é um prazer conhecê-la. Então, a Jéssica é mãe, né, dona de casa, eu sou fonoaudióloga, sou casada há 11 anos com o Fredson, meu querido esposo, e tenho uma filha linda de 4 anos, chamada Lauren, uma graça. Está na escola agora, e aí, atualmente, né, eu não estou atuando na minha área da fonoaudiologia, mas já atuei. Estou só cumprindo o chamado mesmo do Senhor na minha vida. Que lindo. E por falar em chamado, eu já quero pegar esse gancho para te fazer uma segunda pergunta. Você me contou que cresceu aí em um lar cercado de música, que muito cedo aceitou a Jesus, mas quando foi que você percebeu que a música não era simplesmente música na sua vida, que era ali um instrumento de se conectar com Deus? Tu lembra, tem alguma memória da infância de quando foi a primeira vez que você sentiu o toque do Espírito Santo por meio de um louvor, de uma canção? Sim, eu lembro. Na verdade, com 6 anos de idade, eu cantei a primeira vez, mais ou menos 8 anos, na verdade, eu cantei na igreja do meu pai, né, uma canção muito antiga da Shirley Cavalhais, é Nossa Canção, o nome do louvor. E, a tia, né, me convidou para cantar ali juntamente com uma outra criança, e nós cantamos essa canção ali, e ali meu coração ele já ardeu, né, por aquilo, mas
por um bom tempo eu pensei que não era o caminho, né, por inúmeras situações, mas quando eu tinha aí eu sempre cantei, fui compondo, fui escrevendo bastante, e quando eu tinha mais ou menos 15 anos eu fui convidada para cantar num casamento, apesar de que eu não cantava nada, eu só cantava debaixo do chuveiro, ninguém sabia por alto, assim, que eu cantava, né. E aí eu fui convidada para cantar nesse casamento e eu fui para o meu quarto fazer uma oração, né, eu disse para o Senhor que eu gostava muito de cantar, uma conversa mesmo com Deus, né, a gente sabe que é assim, e eu disse: "Senhor, tu sabes que eu só canto debaixo do chuveiro, mas se é o teu propósito na minha vida, então me ensina, então me dá esse norte, essa direção, para que eu possa cumprir, para que eu possa fazer da melhor forma possível, de maneira que te agrade". E foi quando eu cantei com 15 anos de idade no casamento pela primeira vez, assim, para todo mundo. Fiquei bem nervosa, claro, mas o Senhor ele me ajudou e no final todo mundo ficou: "Meu Deus, tu canta", né, todo mundo impressionado, o pessoal já me conhecia há tanto tempo, Foi uma foi uma surpresa. surpresa. E aí foi nesse momento que você percebeu que de fato isso era um propósito de Deus na tua vida? Foi nesse momento que eu percebi, porque eu fiz aquela oração pedindo para que Deus confirmasse e ele foi confirmando de todas as formas. Eu lembro que certa vez eu em uma vigília, Deus usou um homem para dizer para mim que ele via um violão de ouro descendo sobre mim e muitas canções, ele via assim um papel e uma caneta, né, como algo mesmo sendo escrito. Que lindo, Jéssica. E as canções autorais? Você disse que começou a compor com 12 anos, 12 uma anos, menina uma ainda, né. menina. Como foi que isso começou a nascer? Olha, eu era ensinada na igreja, a fazer meu devocional todos os dias, então a gente tinha que ir para o quarto, né, fechar a porta, falar com o nosso Deus em secreto, pegar nossa Bíblia e ler. E aí quando eu comecei a tocar violão com 12 anos, o violão se tornou mais um item daquele momento, né, daquele meu momento com Deus. Então eu ia para a escola, eu estudava à tarde, e aí eu chegava da escola e orava, fazia meu devocional, lia a palavra de Deus e eu ficava louvando. Louvava, cantava louvores aleatórios e certa vez começou a vir na minha mente, né, a canção Encontrei um Amigo Fiel. Eu ainda não gravei, eu quase não canto, eu pretendo colocar a Lauren para gravar, porque assim, é uma canção de menina mesmo, de uma criança, né, que diz que eu encontrei um amigo fiel que nunca me abandonou, né. E aquilo, ardeu no meu coração e eu comecei a escrever, e a letra ia chegando na minha mente e eu escrevendo, 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 e quando eu vi a música estava pronta. Que lindo. Então, bora ouvir um pouco de música, né. Não é essa, já Não, percebi aí que você não vai revelar esse tesouro não, por é um enquanto. segredo. Então agora, vamos ouvir música boa aqui com a Jéssica, né. Ela começou a mostrar esse tesouro que estava guardadinho aí para o mundo, e nós temos o privilégio de ouvir agora um pouquinho da música da Jéssica. Tu me conheces, sabes quem eu sou, um ser tão falho, preocupado estou, inquieto estou por tantas coisas, traz tua paz, me traz tua paz. Meus pensamentos tentam me enganar, guardam meu coração, meus sentimentos em ti. Eu sei, somente Jesus Cristo me traz a paz que o mundo não me dá. Eu sei, melhor é descansar em ti, nos pensamentos que tu tens pra mim. Inquieto estou por tantas coisas, traz tua paz, me traz tua paz. Meus pensamentos tentam me enganar,
guarda o meu coração, meus sentimentos em ti. Eu sei, somente Jesus Cristo me traz a paz que o mundo não me dá. Eu sei, melhor é descansar em ti, nos pensamentos que tu tens pra mim, nos pensamentos que tu tens pra mim. Pensamentos de paz tem sobre mim. Pensamentos de paz em um mundo completamente agitado, ansioso. Ela escreveu uma música com esse título, Pensamento de Paz, e não ficou por aí. Agora vem um livro com esse mesmo título. Jéssica, fala um pouquinho pra gente dessa segunda obra, né? Além das músicas, das autorias, agora um livro, Pensamentos de Paz. Como foi que você começou a escrever esse livro? Sim, na verdade, eu sempre sonhei em escrever um livro, né. Eu sempre pensava assim, eu sempre gosto de contar que o que Deus falava muito ao meu coração ainda criança, é que todos nós nascemos com um propósito, né. Todos nós, como dizem Jeremias, como Davi diz também em Salmos, Deus ele escreveu os nossos dias e ele tem planos para nós. Então, eu já tinha essa ideia de que eu estava aqui na terra por algum propósito, por algo de Deus na minha vida, e eu pensava: "Eu preciso compartilhar, eu preciso falar daquilo que Deus fala ao meu coração para alguém, ou para muitas pessoas, ou para uma pessoa, mas que alguém seja alcançado por este propósito na minha vida". E foi aí que eu decidi escrever um livro, né, contar um pouco da minha trajetória e também contar como nasceram as canções. Então, nesse livro Pensamentos de Paz, eu vou contar algumas experiências para nascer cada no momento em que nasceu cada canção. Resumidamente, mas ali muitas pessoas vão conhecer, como surgiu cada canção. E existe alguma canção que te marcou de maneira diferente, Jéssica? A gente sabe que cada canção é como um filho, né? Tem ali a sua história, a sua trajetória, mas teve alguma que te marcou, que tem uma história que sempre você lembra com carinho, ficou aí na memória, no coração e você gosta de testemunhar? Sim, é a canção Coração Feito Criança, né, quando houve um momento da minha vida em que eu me perdi dentro da casa de Deus, eu fiquei fraca na fé e sem propósito algum, sem sonho algum, tinha desistido dos meus sonhos, dos meus projetos, e pensando até que Deus ele não estava mais próximo de mim e que não seria mais possível recomeçar a cumprir aquilo que ele havia escrito sobre mim. E o Senhor ele me deu a canção Coração Feito Criança, que fala sobre recomeço, né, de sonhos passados que eu poderia recomeçar, retomar essa caminhada. Nossa, que linda, Jéssica. Ainda nem ouvi essa música, mas imagino que ela deva tocar muito o coração, porque o nosso Deus, ele é esse Deus que sempre tem um recomeço. Recomeço. Não importa o que você tenha feito, não importa a sua trajetória, tem sempre um recomeço para você. Então, bora ouvir outra música, Vamos. Jéssica? Vamos lá, então vamos ouvir mais uma música boa com a Jéssica. Eu sei, é difícil suportar tantas lembranças. Eu sei, com o coração feito criança, sonhou com futuro de alegria, de amor e paz. Não esperou momento cheio de amargura, sofrimento e dor, pecado que distanciou o Criador. E foi assim que o vento te levou. Recomeça, dê uma chance para si, não se condene,
Pois Cristo te perdoa, Cristo te entende e não lançará pedras em você. Pois seu amor te levará a pastos verdes, tranquilas águas, devolverá alegria em sua alma e novamente te fará sonhar. E toda trajetória tem os seus desafios. Estamos conhecendo aqui a trajetória de vida da Jéssica. Ela acabou de compartilhar um momento difícil, né? Que foi ali quando ela se perdeu dentro da casa de Deus, cresceu ali em um lar cristão evangélico, cresceu dentro da casa do Senhor, mas mesmo assim se perdeu. E eu tenho certeza que essa história não é única dela. Talvez isso já tenha acontecido com você também. Mas, como bem disse a música, volte a ter o seu coração como um coração de criança, que tudo vai se ajustar na sua vida. Mas, continuando o nosso papo aqui, Jéssica, eu quero te perguntar, dentro dessa tua caminhada de vida, não só uma caminhada cristã, mas uma caminhada de vida paralelamente à cristã, existe a mãe, existe a fonoaudióloga, existe a irmã, existe a filha. Então, a nossa vida, ela é feita de desafios. Eu queria saber, nessa tua trajetória, qual foi o momento mais difícil que realmente você falou: "Não, desse ponto aqui eu não passo sem Jesus"? Quando foi esse momento que realmente Jesus precisou te sustentar, te carregar no colo? Olha, houveram muitos momentos, né? A gente aqui na Terra, nós temos muitas aflições, né? Muitas são as aflições do justo, diz a Bíblia, né? E o próprio Jesus nos falou, né? Que no mundo nós teremos aflições, mas que a gente é para ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, então nós também venceremos. Então houveram muitos momentos em que eu pensei não conseguir, não continuar, até mesmo nessa trajetória. Há muito tempo eu sonhava em divulgar, em apresentar as minhas canções, porque às vezes eu olhava para o caderno, eu não fazia as canções pensando num público. Ah, eu vou fazer uma canção para mostrar para alguém, para apresentar. Eu só fazia porque era o momento em que eu estava ali vivendo, o momento em que Deus falava ao meu coração. E eu pensava, Senhor, será que essas canções vão ficar aqui ou o Senhor vai usá-las para falar o coração de alguém? Então, nesse trajeto, houve um tempo da minha vida que eu parei de compor. Não porque Deus não havia apresentado as minhas canções, mas porque eu desanimei mesmo, né, da minha fé. Fiquei um pouco perdida, né, assim, cansada mesmo, fadigada, né, com tantas coisas. E eu desanimei, às vezes só mesmo pela rotina, né, da vida, pela caminhada, a gente se pega, parado, assim, no nosso projeto, nos nossos planos. E eu vivenciei, assim, muitos desafios, às vezes, principalmente, o que mais me parava eram os pensamentos das pessoas, por isso pensamentos de paz, né? A gente meio que trava quando a gente pensa, ah, o fulano não gostou, o fulano não vai gostar, ou o que que vão pensar, o que que vão achar, né? E aí isso meio que me travava, e eu dizia para o Senhor, assim, que eu não ia fazer, né, que eu não queria me expor, porque a exposição ela pede muito de nós, né. Então essa era a minha maior preocupação, e isso me fazia ficar ali mesmo estagnada, parada por esse motivo, por comparações também, né, que geralmente as pessoas fazem, eu já vivenciei alguns momentos assim, né, de alguém analisar a tua voz, analisar todo o teu comportamento, a maneira como você toca violão, e aí a gente se prende pensando no que o outro vai achar ou por aquilo que alguém falou a respeito de você. Isso é muito real mesmo, Jéssica. E ainda mais no tempo que a gente vive hoje, né? Que é um artista se revelando a cada dia, seja gospel ou seja secular. A gente tem aí um leque de opção muito grande, mas
Parece que falta alguma coisa, como a gente conversava agora antes de começar a gravar, quando a gente pega aquelas músicas antigas, Lauriette, a cantora que você acabou de citar, que cantou Shirley Carvalhais no Sim, início, e tantas outras, né, Adhemar de Campos, e parece assim que os louvores eles eram tão mais simples, mas tocavam mais no fundo da alma, exatamente. era algo mais genuíno, era como se fosse um louvor mesmo de adoração ou até mesmo uma oração, mas não tinha aquele compromisso de virar um hit, por exemplo, não tinha aquele peso de: "Ai, eu tenho que estourar no Spotify, eu tenho", não, Exatamente, era só para louvar, era algo exatamente. tão lindo, tão genuíno. E o que que você traz, dessas canções lá de trás que você quer inserir nas suas músicas? É justamente a essência, porque, assim, a gente que é compositor, nós que falamos da palavra de Deus, na verdade todos nós que carregamos um propósito de vida, a gente não pode estar preso a isso, ao que nos ao à plateia, vamos dizer assim, né. Eu não posso pegar meu caderno, meu violão e compor pensando, "Ah, eu vou essa música vai estourar. Ah, não vou compor por aqui, porque isso aqui não vai dar dinheiro, isso aqui não vai trazer fama". A gente não pode se prender a isso, a gente precisa compor exatamente por aquilo que Deus está falando no nosso coração, por um momento que você está vivendo, que é, por exemplo, uma canção, né. Você contar um testemunho, é algo que você vivenciou. Ou é algo que você viu um amigo, eu já escrevi canções de situações dos meus amigos que passaram alguma situação difícil, e ao compartilhar comigo, brotou uma canção. Então não pensando: "Ah, vou fazer essa canção e todo mundo vai gostar, vai explodir". Não é assim, a gente precisa de fato ter a essência e lembrar que o que nós carregamos é para louvor, honra e glória do nome do Senhor. Então é sobre isso que a gente precisa compor, né, é para engrandecer o nome dele e não para a gente ganhar aplauso ou fama. Isso é consequência, acaba acontecendo, né, se o Senhor permitir, a gente vai longe. E se o Senhor não permitir, Jéssica, se não fosse o propósito, se não for o propósito de Deus que você vire uma grande cantora, como é que continuaria a sua essência da adoração? Eu continuaria compondo, porque é para ele o meu louvor, é para ele a glória, né. Então se eu alcancei pelo menos uma pessoa, eu gosto de dizer isso e é uma realidade, se a minha canção, como eu já ouvi tantas alguns testemunhos, né, alcançou pelo menos uma pessoa, eu já cumpri o meu propósito, né. O meu propósito ele não é a fama, o meu propósito não é ser conhecida, o meu propósito é falar de Deus para alguém, ou falando mesmo ou nas canções, como a gente fala sobre Deus. Que lindo, Jéssica. E por isso, vamos ouvir mais uma música com a Jéssica. Eu estou amando esse papo aqui, já quero voltar porque eu tô com uma Amém. pergunta aqui, ó, na mente para fazer para ela, que eu tenho certeza que a resposta pode ser para você que está Glória a assistindo Deus. aí. Mas vamos ouvir mais uma música e a gente já volta. Ao olhar para trás, tudo que passei, tua mão me segurou. Quando eu acertei, me abraçou. Quando eu errei, tua graça me alcançou. Me livrou do perigo e das noites frias, me salvou das tempestades e do bravio mar, me curou, me alimentou no deserto, foi a tua mão, somente a tua mão que me fez chegar aqui. Quando olho para trás, tudo que passei, tua mão me corrigiu, mas também me acolheu. O teu agir não depende de ninguém. Foi a tua mão, Senhor, somente a tua mão que me fez chegar aqui. Me livrou do perigo e das noites frias, me salvou
das tempestades e do bravio mar. Me curou, me alimentou no deserto, foi a tua mão, somente a tua mão que me fez chegar aqui. Somente a tua mão. Jéssica compôs essa música com certeza aí, né? Relembrando momentos da vida dela. E eu quero até corrigir algo que eu falei no início, que ela nasceu num lar cristão. Na verdade, ela conheceu Jesus ainda criança, mas ela não nasceu em um lar cristão. Inclusive, passou muito tempo da vida indo para a igreja sozinha ou até mesmo com pessoas que a levavam como vizinhos, né? Jéssica, conta um pouquinho dessa parte da tua vida pra gente. Sim, os meus pais, eles eram cristãos, se conheceram na igreja, meu pai tocava e a minha mãe cantava. E aí se apaixonaram, tiveram meus irmãos, eu sou a filha caçula. E quando eu tinha 2 anos de idade, meu pai e minha mãe se separaram, né. E foi quando eles se distanciaram. Meu pai continuou congregando com as suas dificuldades, claro, mas a minha mãe, ela se afastou mesmo, parou de congregar. Ela sempre cantava pra gente os hinos da harpa, né, esses hinos antigos. Os hinos da harpa tocam qualquer coração, né, da harpa cristã. Então, eu e meu irmão, nós cantávamos bastante e ela sempre nos ensinou, né. Mas ela não nos acompanhava, não me acompanhava à igreja. Eu passei para a igreja com 6 anos de idade, quando a minha vizinha, né, uma colega me convidou para ir para a escola dominical, né, dizendo que teria musiquinha das crianças, teria lanche, aqui é daquele convite que a gente sabe. E aí eu aceitei, gostei, e foi quando eu passei a ir. E eu já ia sozinha mesmo, ela também parou de ir, essa minha colega, e eu comecei a conhecer os irmãos da igreja, e aí eu fui, ficando assim nas famílias, né, o pessoal me adotava, e eu estava lá, eu gostava de estar lá. Jéssica, e essa tua trajetória, eu tenho certeza que muita gente que está em casa se identifica. Quem nunca, né, aí, quem não nasceu em um lar cristão, com certeza já recebeu um convite de um parente, de um vizinho, para ir para a escola dominical, para fazer parte do grupo infantil, para receber o lanche lá, que é muito Sim. importante também, né, Jéssica? Eu tenho certeza que muita gente se identifica com a sua história, inclusive pessoas que também têm um dom e um chamado de Deus para música, para tocar ou para cantar, mas quem sabe esse talento ele está aí enterrado, escondido, justamente por tudo que você também já passou. Palavras, olhares, Uhum. falta de incentivo. E agora eu queria que você olhasse para cá, para essa câmera e falasse com essa pessoa que está te assistindo agora, que sabe que arde dentro do coração dela um chamado de Deus, tanto para música quanto para a palavra, mas ela ainda está ali retraída. O que que você diria para essa pessoa? A palavra que eu tenho a dizer, primeiro, é que Deus, ele sabe o que faz, então se ele colocou esse chamado, esse propósito na sua vida, não pense em não realizar. Segure na mão do Senhor, vai e faça. E em relação ao que as pessoas dizem, tem uma palavra que o Senhor sempre fala ao meu coração, principalmente agora, eu sempre tenho lembrado dessa canção, que é quando Neemias ele vai construir os muros de Jerusalém. E aí existe Sambalate e Tobias, que são 2 homens que começam a pedir para ele, tentando distrair, né, pedindo para ele descer, para ele deixar a obra de alguma maneira, sorrateiramente, eles estão tentando desviar Neemias do propósito, que era construir os muros de Jerusalém. E Neemias olha para eles e diz: "Eu estou numa grande obra e eu não posso parar", né. Então é assim, se você está numa grande obra, não pare por conta do que os homens falam, do que as pessoas pensam, porque sempre alguém vai pensar alguma coisa e sempre alguém vai falar alguma coisa, não é? Então a gente tem que olhar somente para o alvo, que é Cristo, e realizar o propósito que Deus colocou na nossa vida. Perfeito, Jéssica. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente agora sobre os teus projetos futuros, sobre onde que a gente pode encontrar as tuas músicas. Ouvimos algumas aqui, ainda vamos ouvir um pouquinho mais. Mas quem quer ouvir mais, quer conhecer mais, gente, ontem eu entrei no Instagram dela, vou pedir pro Alan já colocar o Instagram que você já segue, tá bom? Eu entrei no Instagram dela e tava sem energia, acho que na casa, e ela Sim. tava cantando lá no escuro. Coisa mais linda, só voz e violão. Coisa mais linda. Eu fiquei lá, ó, nos stories ouvindo. Acho que era a Lauriette que tava tocando. E aí já me ganha, né? Porque eu também amo esses louvores antigos. E aí, onde é que a gente pode ouvir mais, Jéssica, das tuas músicas? Tá, as minhas canções nós já estamos postando no Instagram, já tem bastante, mas também já tem no Spotify.
né? Jéssica Lima, você coloca lá, eu já tenho, acho que são 2 álbuns, Me Fez Reviver. Vai sair um agora, Eu Preciso Mergulhar também. E tem mais um outro álbum vai ser o terceiro que eu vou lançar agora. Mas no Instagram já tem várias canções minhas e tem canções de outros cantores também. O Instagram é @Jéssica Compositora Lima. Jéssica, e quem tá aí do outro lado assistindo e quer te convidar, poxa, eu quero levar a Jéssica lá na minha igreja, no congresso de mulheres, no congresso de jovens. Ah, eu quero levar ela lá para participar de um evento. Como é que faz para entrar em contato com você? O meu contato já está no Instagram e tem o contato das minhas assessoras também, 9506-9061. Se entrar nesse contato, já fala diretamente comigo. Perfeito. E sobre músicas, tem alguma coisa agora próximo para gravar? Você falou que já é o terceiro álbum, Isso. né? Qual é a próxima música que tá aí no forninho para sair? Eu Preciso Mergulhar, eu vou cantar ela daqui a pouco também. Então, já já a gente vai ouvir esse louvor. Mas antes de ouvir esse louvor, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a sua vida. Por exemplo, você disse que tem uma música que vai deixar para sua filha gravar. Tu já percebeu esse talento Sim. nela? Incentiva? Como é que é esse incentivo? Porque também acontece muito de quando uma pessoa canta ou nasce numa família que canta, como se ela fosse obrigada a cantar. Como é que tu faz esse incentivo aí para tua filha para não ser algo forçado? Sim, na verdade ela já tem assumido por ela mesma, né, eu já vejo, a gente vai à igreja, ela diz: "Mãe", antes de começar o culto, ela já tá enquanto eu tô afinando o violão, ela já tá lá: "Mãe, eu quero cantar. Mãe, liga o microfone. Mãe, liga o microfone". Eu nunca pedi pra ela, nunca dei o microfone na mão dela e disse: "Canta". É ela mesma que pede, ela pede a Bíblia pra pregar. Ela fala: "Mãe, me dá minha Bíblia aqui que eu vou pregar". E ela fica antes do culto iniciar, ela fica lá cantando, pregando, antes de dormir também: "Mãe, canta aquela música, canta aquela". Ela já tem a música preferida, ela diz: "Bênçãos que não têm fim", da Isadora Pompeu, né. Então ela já tem. E violão também, quando ela me vê tocando ou o violão ou o teclado, ela já vai pra cima de mim e quer estar tocando. E ela vai longe. E eu quero que ela grave essa canção, porque é uma canção quando eu fiz ainda menina, né, e fica na minha mente dela gravar essa canção. Que lindo, Jéssica. Então, eu queria que você olhasse agora para cá, para essa câmera, e deixasse um recado para tua filha. Como é o nome da tua filha? Lauren, Quantos anos a Lauren tem hoje? 4 anos. 4 anos. Só que você vai deixar um recado para Lauren do futuro. O que que você diria para Lauren do futuro, quando a Lauren tiver 20 anos? Filha, mamãe te ama. Você nasceu com um propósito lindo da parte do Senhor para sua vida. E eu vou estar aqui para te apoiar em tudo. E quero também já dizer que você vai gravar, se você quiser, claro, a minha canção Encontrei um Amigo Fiel, viu? Para alcançar muitos corações em nome de Jesus. Que lindo, Jéssica. Agora há pouco você falou sobre o seu propósito, que se Deus te levantar e te fizer uma cantora muito famosa, amém. Mas que se isso não acontecer, você segue na sua essência de adoração. Se você alcançar uma pessoa, você já cumpriu o propósito. E eu achei isso muito lindo, muito tocante. A minha mãe falava muito isso também. Ela tinha uma frase que ela dizia que ela sempre trabalhou com o ministério infantil, com muitos outros também, mas o foco, o que chamava mesmo, que criava uma chama no coração dela, era o ministério infantil. E ela dizia que quando a gente ganha uma criança, a gente ganha o mundo inteiro. É verdade. E quando tu falou essa frase, se eu tocar o coração de uma pessoa, se eu fizer diferença na vida de uma pessoa, eu já cumpri o meu propósito. Isso me emocionou muito. E isso é muito verdade. Você não tem noção do impacto que uma vida tocada por você, pela sua canção, ela pode fazer, na vida das pessoas. Isso é muito lindo, muito especial. E eu queria que você deixasse mais uma palavra, Jéssica, para esses corações que estão sedentos em busca do Senhor. A gente vive num tempo de muitas comparações, como a gente já falou aqui, de muita ansiedade, de muita depressão. Você vem aí trazendo canções que acalentam o coração, escrevendo um livro que se chama Pensamentos de Paz, que é tudo que a gente precisa nesse tempo para desacelerar. Então, eu queria que você deixasse uma palavra para essas pessoas que precisam desse bálsamo, que eu tenho certeza que esse teu livro vai ser um bálsamo na vida das pessoas. Você falando aí, o versículo que me vem à mente, né, quando Jesus disse: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei", né?
Aprendei de mim que sou manso e humilde, o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, o Senhor, ele diz também na sua palavra, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E a palavra do Senhor também nos diz que nós não conseguimos, mesmo preocupados, acrescentar nada na nossa Nem um vida, dia. nem um dia. Então, tudo é o Senhor, o sol que nasce de manhã é o Senhor quem nos providencia. Então, a gente só tem que lançar sobre ele. E quando ele diz lançar sobre ele, ele fala através de orações, súplicas, né? E um coração grato, ser grato a Deus por tudo que nós já temos, tudo que ele já tem nos dado. E aquilo que a gente anseia, que a gente quer, que a gente precisa, ele sabe, mas ele quer que nós depositemos sobre ele. Jéssica, e você já recebeu algum testemunho na sua vida real, pessoal, ou mesmo pelo Instagram? Tem algum testemunho que te tocou, que você lembra para compartilhar aqui com a gente? Sim, tem um que me toca bastante, né, de um amigo que ele estava em coma, ele sofreu um acidente, acredito que estava, até distante mesmo do Senhor, e ele disse que quando o que fazia ele depois que ele saiu do coma, que ele foi para casa, né, ficou um tempo ali na cadeira de rodas, ele disse que o que fazia ele levantar da cama no dia seguinte, é que ele lembrava da minha canção "Pra Recomeçar", né, que fala: "Como é que você estava no alto e de repente você caiu, você estava tão bem e de repente você se viu prostrado, caído, né, desanimado, com todos os sonhos no chão", e ele disse que todos os dias quando ele acordava, ele lembrava dessa canção, ele levantava para viver mais um dia. E tem outros também, mas esse é o que mais me marca. Nossa, que poderoso, hein? Jéssica, então já podemos dizer que com certeza você já tocou uma vida. Tocou muito mais do que uma. Então, o seu propósito está aí, ó, aflorando para a glória de Deus. E agora você falou também sobre gratidão, e eu quero te convidar para um momento bem especial aqui no nosso programa, que é o momento do nosso pote da gratidão, que é quando o nosso entrevistado, ele coloca aqui um motivo ou mais de um motivo de gratidão. Então, vou te dar esse post-it aqui, vou te dar umas canetinhas também, e aí você vai escrever. Você não precisa falar sobre o seu motivo de gratidão, você não precisa mostrar. Esse é um momento entre você, o seu coração e Deus. E aí, esse é o momento também que, enquanto a Jéssica escreve aqui o motivo da gratidão para colocar aqui no nosso pote, eu te lembro também que todos os dias nós temos motivos para ser grato. Se você olhar aí ao seu redor direitinho, você vai perceber que você tem muitos motivos para ser grato, para louvar a Deus, para engrandecer o nome do Senhor por tudo que Ele já fez na sua vida e pelo que Ele ainda há de fazer. Então, me diga, coloque aqui no comentário qual é o seu motivo de gratidão hoje. E daqui a pouco esse pote vai estar cheio aqui de lembranças, são papéis que vão ficar aqui como lembrança de que todos os dias nós somos abençoados, todos os dias as misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre a nossa vida e não é por acaso. Se você ainda está aqui, se você ainda está respirando, se você acordou, é porque Deus ainda tem um propósito na sua vida, assim como Ele tem na vida da Jéssica, na minha, Ele tem na sua. Então, seja grato. A gratidão é o caminho principal para a gente chegar mais perto de Deus e também mais perto das pessoas, porque uma pessoa grata, ela é uma pessoa agradável, e uma pessoa agradável, ela abre muitos caminhos. Como é chato estar perto de gente rabugenta, mas uma pessoa grata, ela é leve, ela é alegre, ela é suave. É muito gostoso estar perto de uma pessoa grata. Então, seja grata. Gratidão a gente consegue praticar. Tem gente que não nasce com esse dom da gratidão, não. Nasce com o dom da reclamação. Tudo reclama, tudo tá ruim. Mas a gente pode praticar e se tornar cada vez mais gratos. Jéssica, agora eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, compartilhado um pouquinho da sua história, da sua trajetória, da sua fé e, é claro, dessas canções lindas, maravilhosas. Quero deixar o convite aberto aqui para você. Eu sei que você ainda está construindo esse livro Pensamentos de Paz. Tenho certeza que ele vai ser bênção na vida de muita gente. Eu faço questão de deixar o espaço aberto aqui para te convidar.
trazer esse livro, assim que ele sair do forno, trazer esse livro aqui pra gente e compartilhar esses pensamentos de paz com todo mundo. A gente vai finalizar com música, é claro, né? Mas quero deixar aqui a palavra para você aberta antes de você cantar, para você também fazer os seus agradecimentos. Já falou das redes sociais dela, tá aparecendo aqui novamente, ó, se você ainda não seguiu, já segue, se quiser entrar em contato, é pelo Instagram também. Quero agradecer primeiramente a Deus pelo privilégio, né? É um privilégio poder falar de Jesus, cantar sobre Jesus. É um privilégio ser escolhida por Deus, porque a Bíblia diz que é Ele quem nos escolhe primeiro, Ele que nos amou primeiro. Então, eu me sinto privilegiada, muito amada do Senhor e sou grata a Ele, grata à minha família, ao meu esposo, né? Que está sempre me apoiando, a minha filha, a minha família como um todo. As minhas irmãs do coração, minhas assessoras que estão sempre comigo, que Deus abençoe grandemente. Quero até mandar um beijo também para uma amiga muito querida, a irmã Elizabeth Moreira, né, que tudo isso iniciou devido ao incentivo dela, né? E eu sou grata a Deus e grata a vocês por me abrir essa porta, por essa oportunidade maravilhosa. Obrigada, Jéssica. Sucesso na sua carreira. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério e tudo que Ele colocar nas suas mãos. E agora, quero falar com você que ficou aqui comigo, ouvindo esses louvores lindos, ouvindo essa história, essa trajetória da Jéssica. Quero te agradecer pela companhia, dizer para você ir participar, tá, do nosso sorteio. Já expliquei como funciona. Só você seguir os arrobas, deixar o seu comentário e, claro, chamar os seus amigos para curtir o seu comentário, que isso é muito importante. Muito obrigada pela companhia. Semana que vem a gente volta. Você sabe que o nosso dia foi feito para você, com esses momentos de leveza, com histórias inspiradoras e também, né, com aquele puxão de orelha que a gente dá aqui de vez em quando. Mas hoje foi muito leve, foi muito gostoso. Semana que vem a gente se encontra novamente. Beijo no coração. Não quero viver aqui na superfície onde não sinto teu poder. Aqui no raso não dá pra te ver. Eu preciso mergulhar. Sei que existe mais coisas grandes e firmes que queres me revelar. Então não deixarei de te buscar. Eu preciso mergulhar. Move-me, Espírito Santo, não me deixes aqui como estou. Quero ser mais íntimo e em tuas águas profundas estar. Na imensidão da tua presença, eu quero mergulhar. Sei que existe mais coisas grandes e firmes que queres me revelar. Então não deixarei de te buscar. Eu preciso mergulhar. Move-me, Espírito Santo, não me deixes aqui como estou. Quero ser mais íntimo e em tuas águas profundas estar.
na imensidão da tua presença, na imensidão da tua presença, eu quero mergulhar.